do ano, bem-vindos ao Centro de Mídias. Eu sou a Pro Juliana Nadeu, vamos para mais uma aula de matemática aqui do repositório de vídeos do aplicativo. E eu já quero começar a nossa aula agradecendo a colaboração da Kelly. Oi, Kelly! Depois você passa aqui e vem pegar um presentinho, tá? De Natal. Para nossa aula ficar mais inclusiva para a comunidade surda. Vamos começar a nossa aula que hoje tem tudo a ver com o clima natalino. Olha só, o nome da aula de hoje é O Cinto do Papai Noel. Ah, esse período a gente gosta, né? De passear aí e conhecer os Papai Noéis, as pessoas que se fantasiam de Papai Noel, para trazer aí essa alegria para a gente. Nós vamos trabalhar com a habilidade EF04MA09A. E o objetivo da aula de hoje é identificar frações equivalentes utilizando tiras de papel. Essa aula está baseada nas atividades 32.3 e 32.4 do material do EMAI, ok? Então, bora lá começar? O Otávio vai se fantasiar de Papai Noel para uma festa na escola da sua cidade. Ele procurou a sua fantasia guardada e percebeu que emagreceu um pouco ao longo do ano. E por isso o cinto ficou folgado. Então, precisou fazer mais alguns furos. Olha lá, o Otávio, então, se fantasiando de Papai Noel. Ele foi lá pegar o cinto da fantasia e percebeu que precisava fazer mais alguns furos. Eu trouxe aqui uma tira, faz de conta que é o cinto do Papai Noel. Olha lá. Tcharam! Tá bom? E ele tem aqui um cinto inteiro e ele vai precisar fazer mais alguns furos para esse cinto ficar mais adequado aí para o Otávio, tá? Então, vamos dar uma olhadinha aqui na telinha, olha só. Ele dobrou o cinto em algumas partes para que os furos ficassem bem simétricos. Então, a gente vai fazer esse exercício aqui agora. Nós vamos recortar tiras para fazer os furos do cinto do Papai Noel, de fazer de conta cinto do Papai Noel. Então, nós temos aqui um cinto inteiro, eu vou colar ali no flip chart, tá bom? No Felipe Chart, o nosso cinto inteiro. Vou colocar aqui. Agora, o Otávio, ele vai fazer, diferentes furos no cinto dele. Então, ele vai pegar a tira, olha só, e vai dobrar exatamente na metade. Olha aqui. Então, vocês vão fazer isso, vão pegar uma tira, vão dobrar exatamente na metade e recortar como se fosse fazer um furo aqui, nessas divisórias. E eu vou colar bem aqui embaixo, tá bom? Vou colar uma aqui, vou colar só um pouquinho aqui para o lado. Vocês estão vendo que a tira ela tem o mesmo tamanho? Então, eu vou usar 4 tiras do mesmo tamanho e vou dobrar e recortar, como se fosse o cinto do Papai Noel fazendo um furo. Então, eu vou pegar agora uma tira inteira, olha. Vou dobrar na metade e vou dobrar na metade novamente. E vou recortar essas partes. E aí, quantos pedaços eu consegui fazer dobrando 2 vezes essa tira na metade? Isso aí, 4 pedaços. Vou colar aqui embaixo, ó. Vou colocar um pouquinho separado para vocês verem os cortes que eu fiz, tá? Ok? Deixa eu pôr essa aqui mais para cá. Um pouquinho. Aqui. E essa aqui. Ok. E aí, a gente vai pegar a última tira. E a gente vai dobrar na metade novamente e mais uma vez na metade. Nós vamos fazer 8 pedaços, tá bom?
E vocês vão produzir aí essas tiras, colar no caderno, no material, numa folha à parte, com a folha de sulfite, e vão colar assim, opa, embaixo. Então, eu vou colar aqui, ó. Bem, vou começar pelo meio. E a gente vai conversar sobre essas tiras, ok? Então, faz de conta que é o cinto do Papai Noel, tá? E que a gente cortou aí para fazer os furos desse cinto. E eu trouxe aqui na telinha também, para vocês verem, então, essa divisão, tá? Então, a gente vai fingir que os espaços aí, as divisões, são onde a gente vai pôr o furo do cinto. Olha lá, aqui eu tenho uma representação, então, dessas tiras que a gente recortou do cinto do Papai Noel. E a gente vai conversar um pouquinho sobre essas representações lá no Flipchart também. Então, na primeira atividade, nós vamos pensar o que representa a primeira tira nesta atividade. Lá, a tira azul. Ou aqui no Flipchart, ó, tá vendo? A primeira tira aqui. O que ela representa, essa tira aqui? Não é o cinto? Não é um cinto inteiro do Papai Noel? Então, posso dizer que essa tira, ela representa um cinto inteiro, um inteiro. Vou anotar aqui com a caneta, ó, um inteiro. Então, se essa tira larga aqui, ela representa um inteiro, essa aqui de baixo, que eu recortei no meio, o que representa cada uma dessas, das tiras aqui de baixo? Então, se essa aqui é um cinto inteiro, e aqui eu dividi esse cinto em duas partes, então cada parte da tira aqui é uma parte do inteiro, não é? Então, a segunda pergunta que a gente tem ali é: a segunda tira foi dividida em quantas partes iguais? E como eu posso representar numericamente cada uma delas? Também tem a última pergunta, que é das outras tiras aí. Então, olha só, essa tira que eu dividi em duas partes iguais, então, eu peguei um cinto inteiro, então, fiz partes do inteiro. Quantas partes eu dividi esse inteiro na segunda tira? Eu dividi em duas partes. Como eu posso representar numericamente essas duas partes? Então, eu posso representar assim: 1/2, não é? Sendo que o 2 aqui representa a quantidade de partes que eu dividi o inteiro. Então, eu peguei o cinto inteiro e dividi em duas partes, tá bom? E esse número 1 aqui, que a gente chama de numerador na fração, então eu tenho o denominador, que é o 2, aqui nesse caso, que é a quantidade de partes que eu dividi o inteiro, e o numerador é a parte que se refere. Ou seja, no caso aqui eu estou usando uma parte de duas partes, ok? E aí a gente lê 1/2. Então, uma parte de 2, ou no caso, como a gente dividiu exatamente na metade, então eu posso ler meio, ok? E na terceira tira? Quantas partes eu dividi essa tira? Em quantas partes eu dividi esse inteiro? Vocês conseguem observar? Eu vou puxar essa aqui um pouquinho mais para cá, para a gente poder ver a divisão aqui, ó. Em quantas partes eu dividi esse inteiro? Olha lá, 1, 2, 3, 4 partes. Então, eu dividi um inteiro
em 4 partes. E como eu posso representar numericamente cada uma dessas partes? Então, eu vou usar o mesmo esquema aqui do 1 sobre 2 do meio. Então, eu coloquei o denominador, é a quantidade de partes que eu dividi essa tira. Então, eu dividi em 4 partes iguais. E o numerador é a parte que eu estou usando. Então, eu estou usando uma parte dessas 4. Então, é 1 sobre 4. 1/4, como a gente diz. A quarta tira eu dividi em 8 partes iguais. Então, o meu denominador vai ser 8. E essa parte aqui é uma de 8. Então, 1/8. Ok? Legal, né? Fazer esse tipo de brincadeira. Agora, a gente vai refletir um pouquinho sobre algumas afirmações a respeito dessas equivalências que a gente está encontrando aqui. Então, eu tenho aqui 1 inteiro, aí eu tenho ali as metades, que são a tira mais salmão, a tira amarela são os quartos, né? Dividida em 4 partes, 1 inteiro, e a tira verde são dividida em 8 partes, então são os oitavos. E aí eu tenho aqui algumas afirmações. Vocês vão colocar V se a afirmação for verdadeira e F se a afirmação for falsa, ok? Aí olha lá a primeira pergunta, a primeira afirmação. Ele diz que 1 sobre 2, ou meio, é menor que 1/4. Então, vamos observar aqui nas tiras se meio é menor que 1/4. Vou pegar aqui meio, olha só, meio é todo esse espaço aqui. Está dizendo que é menor que 1/4. Olha aqui, 1/4. Será que meio é menor que 1/4? 1/4 está ocupando menos espaço, mostra para mim, oráculo. Menos espaço que o meio, não é? Se eu for medir com a minha mão. Então, essa afirmativa é falsa. A mesma coisa vamos ler aqui, ó. 1/8 é maior que 1/4. Então, 1/8 é maior que 1/4. Vou pegar aqui 1/8 e vou pegar aqui 1/4. Qual é maior? Acho que é falsa essa afirmação também, não é? Porque 1/8 é menor que 1/4. Temos mais 2 afirmações aqui. Aqui diz que 1/4 mais 1/4 é igual a 1/2. Observem ali, será que se eu juntar 1/4 aqui mais 1/4, eu vou obter a mesma medida que meio? E aí? E 1/8 mais 1/8? Será que se eu juntar 1/8 mais 1/8, eu vou obter a mesma coisa que 1/4? Vou deixar aí para vocês realizarem essa atividade, porque a nossa aula já está chegando ao fim, tá bom? Vou deixar aqui o nosso formulário de avaliação e que o Papai Noel traga aí muito sucesso para vocês e um 2023 cheio de realizações. Eu vou ficando por aqui e até mais. Tchau, tchau!